Olá, pessoal. Tudo bom? Opa, boa noite, professor. Boa noite. E aí, como vocês estão? Opa, boa noite. Boa noite. Bom demais. Bom demais. E aí, Opa, vocês sabem se o resto do pessoal vai vir hoje? Vai entrar na aula? não sei não, hein? Geralmente é eu, Matheus, né? Então, tô meio desanimado, mas eu já falei pro pessoal lá entrar mais, mas acho que não. Mas é 3, 4 só no máximo que participa. Depois eu quero ver as atividades prontas, né? É sempre os mesmos, professor. Tá, pessoal. Acho que sem esperar mais uns 2, 3 minutinhos dá pra aguentar. Bacana, bacana. Então tá bom. Eu vou ficar aguardando mais aqui um pouquinho, ver se entra mais alguém. Bom, pessoal, acho que ninguém mais vai entrar. Vamos começar então. Tá? Como eu vou precisar mexer na minha câmera, eu vou pegar e vou desligar a minha câmera aqui, mas se for possível, foi recomendado que os alunos coloquem ativa a câmera, tá? Peço a compreensão de vocês. Só para a gente saber se vocês estão ligados à aula. Os outros professores estão pedindo também. Mas eu vou desligar a minha justamente porque agora vocês só vão ver o topo da minha cabeça. Tá bom. Vocês estão vendo a minha tela? Eu não tenho nenhuma forma de me comunicar com vocês agora sem ser por áudio. Então, por favor. Eu tô vendo. Vendo? Também, normal. Beleza. Eu também, tô vendo. Tá tudo de boa. Pessoal, vamos lá. Então, vamos voltar ao que a gente estava vendo. Vocês lembram como que era fazer as derivadas parciais, né? Fazia por uma derivada, fazia a derivada de uma variável, deixava a outra constante. Depois fazia o contrário, deixava aquela que foi variável anteriormente como constante e aquela que estava como constante vira variável.
certo? Vocês fizeram Certo. exercícios? Eu não fiz tudo ainda, fiz só uma parte. Tá. Alguma dúvida Eu do fiz, conteúdo? já. Alguma dúvida do conteúdo? Não, bem tranquilo. Por mim, assim. Tá, lembrando que foi pedido para mudar a data de entrega, tá? Não sei se vocês perceberam lá, mas eu mudei a data de entrega. Ah, eu vi lá no portal agorinha. Tá? Eu acho que não sei o motivo, só sei que foi pedido para mudar, então estão mudando. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, ó, a gente tem sabe aquelas propriedades da limite que a gente tem, das derivadas de uma variável só? Segue a mesma coisa, que nem a linearidade, né? Se eu tenho uma constante multiplicando, eu posso arrancar ela fora da minha derivada, né? Então, vai ficar a constante que multiplica a derivada. Tá? E também, se eu tenho a soma ou subtração de funções, como tem o exemplo daqueles polinômios, né? É a mesma coisa que a soma das derivadas ou a subtração das derivadas, tá? Basicamente isso. O que geralmente o pessoal empaca um pouquinho seria nas regras de diferenciação, como a gente tinha na função de uma variável só. A gente vai fazer hoje, certo? A regra do produto, né? Então, tem até um exemplo aqui, eu vou fazer para uma variável, depois, quando eu passar todos, regra do produto, quociente e regra da cadeia, eu faço um ou dois exemplos para funções de duas variáveis, aí vocês vão ver como que funciona, tá bom? Vamos começar. Então, a regra do produto, até coloquei de uma forma sonora para vocês memorizar. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Tá? Então, memorizar isso aí. Aí aqui embaixo está escrito, né? Seja f de x igual a uma multiplicação de uma g e de uma h. Logo, a derivada de f é igual à derivada de g vezes h mais a derivada de h vezes g, tá? Então, vamos lá. Derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Memorizar isso aí. Vamos fazer esse exemplo aqui para vocês relembrar como que é a função de uma variável só. Então, a gente quer saber o quê? F' de x é igual. Bom, temos dois pedacinhos. Podemos chamar g de x ao quadrado de g, né? G de x é igual a x ao quadrado. Tá? E h de x Seno de x. é seno de x. Tá por causa do meu programa aqui, ele é em inglês, então fica em inglês os símbolos, tá? Só para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Derivada. Vamos já descobrir quais são as derivadas de cada uma delas. Qual que é a derivada de g de x? E aí, pessoal? 2x, né? 2x, exatamente. Qual que é a derivada de h? Derivada de seno é cosseno? Seria isso? É cosseno, né? Isso, exatamente. Vocês lembram da regrinha lá? Derivada sentido horário, integral sentido anti-horário, lá no círculo trigonométrico. Certo? Certo. Vamos lá. Isso é só para vocês memorizar. Então, vai ficar cosseno de x. Tá? Então, vamos só seguir a regrinha. Derivada da primeira, que é a g, que é 2x, vezes a segunda, que é seno de x, mais a derivada da segunda, que é cosseno de x,
vezes a primeira, que é x ao quadrado. Prontinho. Tá? Só memorizar essas coisas aí. Bom? Fácil, né? Fácil. Vamos para essa aqui. Vamos chamar g de x igual a x elevado a 5 mais 7x, certo? E h de x igual a cosseno de x. Tá bom? Vamos lá. Qual que é a derivada de g de x? 5x elevado à quarta, né? 5x elevado à quarta. Mais 7. É mais, né? É, mais Isso, 7. mais 7. Tá? E h? Menos seno de x. Isso aí. Eu tava confundindo aí, pensando que era tangente, mas nada a ver, é seno, né? Menos seno de x. Derivada sentido horário. Integral sentido anti-horário. E é só escrever agora a regra do produto. Então vai ficar aqui. Coloquem F aqui no lugar. Não sei porque que eu coloquei H, mas coloquem F aqui. Tá? Vamos lá. Derivada de x, f de x é igual a derivada da primeira, 5x à quarta, mais 7, vezes a segunda, que é cosseno. Deixa eu só mudar de cor aqui, só para ficar diferente. Vezes cosseno, né? Cosseno de x. Mais a derivada da segunda, que é menos seno de x. Então, posso até tirar esse mais aqui e colocar só o menos, né? Menos seno de x vezes a primeira, que é 5... é x elevado à quinta mais 7x. Tá? Entendido isso aí? Entendido. Maravilha. Então, vamos continuar. Vamos para a regra do quociente, que é bem simples também. É quase a mesma coisa que a regra do produto, só que agora nós mudamos o sinal do meio ali e dividimos tudo pela segunda ao quadrado. Tá? Então, derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira. Tudo sobre a segunda ao quadrado. Tá? Vamos lá. Então, se eu tenho f de x igual a g de x sobre h de x, logo, a derivada de f de x será igual à derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira. Tudo sobre a segunda ao quadrado. Nós temos exemplo aqui. Vou deixar aqui mais para cima para vocês verem e memorizando isso aí. Tá? Então, vamos lá. Vamos chamar g de x quem aí? Quem que é g de x? X ao quadrado? X ao quadrado. E quem que é h de x? Seno de x. Seno de x. Tá? Maravilha. Qual que é a derivada de g de x? 2x. 2x. Qual que é a derivada de h de x? Cosseno de x. Cosseno de x. Beleza? Beleza. Beleza. Então, agora é só seguir a regra. Então, derivada de f de x é igual à derivada da primeira, então 2x, vezes a segunda, que é cosseno, que é seno de x, menos a derivada da segunda, que é cosseno de x, certo? Vezes a primeira, que é
x ao quadrado. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Quem que é a segunda? Seno Seno de x ao ao quadrado. quadrado. Isso. Seno ao quadrado de x, tá? Ah, O tá, é quadrado verdade. ao quadrado é sobre o seno. Tá bom? Muito Beleza. fácil, né? Precisa de mais algum exemplo desse ou não? É que esse é um pouquinho mais chato de fazer exercício. É só isso que Não, vai fazer? tranquilo. É só isso, mais nada. Ah, não, é. É fácil. Eu sei que Professor. fica aquele trem meio estranho na primeira vez que você viu, Eu- mas agora. É porque a intenção era continuar, né? Aham. Não, se você quiser terminar ela, mas não tem o que fazer mais aí. Só se você quiser mexer nela, Ah, não, beleza então. manipular ela. Uhum. Tá? O que É, der para professor. manipular, vocês manipulam. Pode falar. Pode falar. A primeira sempre vai ser o divisor na regra do quociente? Sempre vai ser o numerador. O numerador, isso. Isso. E a segunda sempre vai ser o denominador. Ok. Beleza? Beleza. Vocês vão ver que vai ter horas que vocês vão ver que pode usar a regra da regra do quociente, mas às vezes não compensa, né? Então vocês têm que dar uma olhada, ver se é fácil. Tem um exemplo, um exercício lá que vocês vão fazer. Ele exatamente pode ser que você pode usar a regra do quociente, mas dá para elevar a -1 que está embaixo e usar, entendeu? Dá para fazer isso também. E fazer. E a regra da cadeia é o mais, eu acho que todo mundo empaca nessa aqui, mas é a mais fácil. Tá? Isso aí o pessoal empaca mais à toa, né? Para memorizar isso aí, ó, será derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Mais nada. É quando a gente tem uma função dentro de outra, né? Nem nós temos uma f de x, que é igual a uma g de uma h de x. Então, temos uma composição de funções. Logo, vai ser a derivada de f, vai ser a derivada de g, com h dentro, vezes a derivada de h. Só isso. Vamos chamar aqui, então, eu vou colocar aqui, vamos lá, a minha g. Quem que é minha g aqui nesse exercício de baixo? Minha g, eu vou até colocar de uma outra variável. G de m é igual a seno de m, correto? Correto. E o meu m vai ser o x ao quadrado. Vai ser o x ao quadrado mais 2. E m igual a x ao quadrado mais 2. Nós também podemos chamar de h. Vou colocar aqui h de x é igual a m, que é igual a x ao quadrado mais 2. Tá? Então, vamos lá. Derivada de seno. Cosseno. Cosseno. Então, ficou cosseno de m. Tá? E aqui vai ficar qual que é a derivada de h? 2x. Igual a 2x. Exatamente. Todo mundo pegou isso aí? Sim. Sim? Então, ó, vai ser... Eu acho. Então, a derivada de f de x será... Vai ser cosseno, né? Que é a derivada da de fora, aplicada na de dentro. Então, cosseno de x ao quadrado mais 2 vezes a derivada da de dentro, que é 2x. 2x. Só isso.
Certo? Certo. Mais um exemplo? Pô, pode ser. Ó, isso aqui são 3 funções dentro. Tá? Tem uma G, tem uma M, uma N e uma R, que seja. Tudo faz. Tá? Mas então, primeiro fazer a de dentro, bem de dentro. Tá? Vamos ver, quem que é? Vamos lá. Primeiro, nós temos a seno. Então, vamos chamar M igual a seno de R. Tá? Qual que é a seno de R? Qual que é a Cosseno derivada? de R. Cosseno de R. Certo? Certo. Beleza. A outra eu vou chamar de N, que será cosseno de um S qualquer. Tá? Qual que é a derivada de S? É de N? Menos cosseno de S qualquer. Menos cosseno ou menos seno? Menos seno. Menos seno. De S qualquer. Tá? E nós temos uma, vou chamar de L essa aqui. Ó, melhor. O é igual a x ao quadrado. Qual que é a derivada de O? 2x. 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 Então vamos começar de dentro para fora. Tá? Qual que é a derivada de cosseno de x ao quadrado? Agora vai ser menos seno, né? Então vai ficar, você colocar g aqui de x é igual. Vai ficar menos seno de x ao quadrado, certo? Eu peguei daqui essa informação, ó. Sim, certo. Vezes a derivada da de dentro. 2x. 2x. Uhum. Tá querendo pegar outra coisa. Vezes 2x. Tá? Isso tudo ainda a gente tem que fazer. Certo? Então vai ser a derivada da de fora. Agora, quem que é a derivada de seno? Cosseno. Cosseno. O cosseno disso tudo vezes a derivada da de dentro. Quem que é a derivada da de dentro? 2x. Menos seno de x ao quadrado. Menos seno. Sim. Entendi. Menos seno. Deixa eu colocar mais para baixo um pouquinho isso aqui. Então, que é a derivada de dentro. Menos seno de x ao quadrado vezes 2x. Tá? Derivada de fora vezes a derivada de dentro. Mas como nós tínhamos duas composições de funções, ou seja, tínhamos 3 funções e 2 composições. Então, a gente fez derivada da de fora, que é cosseno, né? Vezes a derivada de dentro, que a gente calculou, e lá dentro a gente tinha uma outra derivada parcial, uma outra derivada que tinha de usar a regra da cadeia. Então, por isso que a gente precisou fazer menos seno de x ao quadrado vezes 2x. Certo, gente? Certo. Ficou complicado isso aí? Não, de boa. Não. É bem prático, né? Bem prático. Então, só lembrar aqui, ó, da ideia. Derivada da função de fora vezes a derivada de dentro. Tá? Aí, só que você tem que lembrar que é a derivada da de fora com a de dentro aplicada, tá? Então, permanece ao que está aqui, você vai fazer só a parte de fora, vai fazer a derivada. E depois você vai multiplicar com a parte de dentro, a derivada de dentro. Tá? É só isso aí. Quanto tempo nós temos? Temos 15 minutos. 15 16 minutos ainda. Tá, então vamos lá. Vamos fazer 2 exemplos aqui. O que vocês acham? Agora vamos para os exercícios de derivadas parciais. O que vocês acham dessa aí? Nós temos primeiro que fazer quem? F, x e xy. Então,
x é variável, y é constante. Certo? Que regra que eu uso aí dentro? Que eu uso aí? E aí, alguma ideia? Regra da cadeia, né? Sim. Vai ficar aqui. Eu posso escrever isso aqui como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao meio. Certo? A gente precisa descobrir qual que é a derivada disso aí. Deixa eu escrever essa parte de cima, essa aqui lá em cima. Tá? Então, agora vamos poder fazer as derivadas. Então, a regra da cadeia, a derivada de fora. Então, vai ficar o quê? Parte de fora. Vai ficar 1 meio, certo? Esse 1 meio vai baixar. Então, vai ficar 1 sobre 2. Né? Porque isso aqui é a mesma coisa. Se eu chamar isso aqui de u é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, então, derivada de u elevado ao meio, que vai ser 1 meio sobre 1 meio vezes u elevado a 1 meio menos 1, que vai dar quanto? Deixa eu entender aqui. Menos meio. Menos meio. Então, vai ficar 1 meio vezes u elevado a menos meio. Certo? Tá faltando o que aqui ainda para a gente fazer? A derivada disso aqui em função a x, né? du dx. Que é? Quanto que dá isso aqui, a derivada dessa u? Tem alguma posição aí, gente? 2x mais 2y. Não, derivada em função à variável x. Então vai ficar só 2x. O y é constante nesse 2x. caso, né? Então tem aqui, ó, vezes u'. Tá? Então vezes u', que é a mesma coisa que isso aqui, né? Então, vamos lá. Meio vezes u elevado a menos meio vezes u'. Então vamos lá. Isso aqui é igual a meio. Aqui, se eu tenho u elevado a menos meio, eu posso fazer o quê? Jogar ele para baixo, né? Ficar 1 vezes 1 sobre u elevado a meio. Certo? E aí, pessoal? Concorda? Sim, concordo. Vezes u'. Depois a gente coloca u'. Então vai ficar o quê? F de xy é igual a fx de xy vai dar o quê? 1 meio vezes 1 sobre... Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Vezes 1 sobre u elevado a meio é a mesma coisa que raiz de u, né? Vezes u'. Tá? Isso aqui agora substituindo, nós temos o quê? Como é tudo uma multiplicação, nós temos 1 sobre 2 vezes u, 2 vezes raiz de u, que é uma multiplicação. Quem que é u, nesse caso? Quem? X ao quadrado mais y ao quadrado? X ao quadrado mais y ao quadrado, exatamente. Tá? Isso aqui tudo multiplicando u'. Quem que é u'? Que a gente já descobriu. 2x. 2x. E melhorando isso aí, nós temos o quê? Fx de xy é igual a 2x sobre... É tudo multiplicação, né? Então eu posso fazer isso. Sobre 2 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado.
Esses dois aqui pode cortar, vai ficar o quê? X sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Só é mais comprido, né? É. Professor, esse Pode note falar. vai ficar disponível? Vai colocar o vídeo e vai colocar esse material. Eu já vou deixar. Assim que acabar a aula, já vou começar a postar já. Beleza. Eu só não vou fazer mais a videoaula porque demora muito para fazer. Vocês viram que eu demorei pra caramba para conseguir colocar, né? Então, mas eu vou fazer, já coloco a videoaula hoje, que tá terminando, assim que terminar de gravar. Já vou mandar para o YouTube lá da faculdade, lá do curso de engenharia, e já mando o link para vocês, tá? Ele vai ficar como não listado, ou seja, ninguém vai conseguir ver sem o link. Ok. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer rapidinho aqui em relação a y. Até vou colocar uma linha aqui separando. Tá? E aqui também eu vou colocar agora, nós vamos continuar com outro u, que vai continuar sendo x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que o linha é igual a 2x. Vai continuar isso aí, tá? Por quê? Porque nós temos que fazer essa aqui, ó, que tá aqui, temos x ao quadrado mais y ao quadrado, ele vai continuar sendo um u qualquer, tá? Só fazer essa substituição. E vai continuar igual. Então, isso aqui, ó, se você for ver, vai ser igual 1/2 de u elevado a 1/2 menos 1 vezes u'. Isso aqui, no final, a gente vai ver que vai dar o quê? 1/2 vezes 1 sobre... Porque não mudou nada, né? 1 sobre raiz de u, só vai mudar a variável no final. Vezes u'. Aqui não é 2x não, tá, gente? É 2y aqui agora. É derivada em função a y. Deixa eu escrever isso aqui melhor. U' é igual a du sobre dy, que é igual a 2y. Tá? Vocês viram que ficou tudo igual, né? Isso aqui é igual a quanto? A U' sobre 2 raiz de u. Certo? Beleza. Certo. Vamos lá. Fy é igual de xy é igual. Quem que é U'? Agora em função de y. 2y. 2y. Sobre 2 vezes raiz de u. Quem que é u? X quadrado. Mais y ao quadrado. Isso. Corta esses dois. Ficou o quê? Y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Só isso aí. Essas duas derivadas aqui. Certo. As duas derivadas aqui. Tá? Beleza. Não é difícil. Agora vamos fazer uma coisa que é uma mistureba. Tem quanto tempo de vídeo ainda? 5 minutos. 6 minutos. Então vamos correndo. Deixa eu ver se tem alguma outra mais complicadinha. É a última. Mas aqui na última, pessoal, vocês fazem o quê? Vocês fazem primeiro com relação a x, depois em relação a y. Essa última aqui vai ter o quê? Tem 3 variáveis, então aí vocês fazem em relação a z. Quando x for variável, y e z são constantes. Quando y for variável, x e z é constante. Quando z é variável, x e y é constante, tá? E aqui vocês vão usar para x e y, vocês vão usar a regra da cadeia. Certo? Porque tem e elevado a x vezes y. Nesse pedacinho. Isso aqui é constante, né? Se você está fazendo em relação a x, isso aqui é constante.
Se você está fazendo em relação a y, isso aqui é constante também, tá? Tá sozinho o ln de z. Só no final que vocês vão fazer fazer a derivada de ln de z, tá? Multiplicado por e elevado a xy, que é constante, tá? Vamos fazer isso aqui, que tem a regra do produto junto. Vamos lá. Quem que é a nossa G aqui? Quem que vocês consideram como G? G de Cosseno de xy. G de xy é igual a x ao quadrado, né? Que é uma regra do produto, mais y ao quadrado. Tá? E aqui nós temos a h de x. Que é o cosseno de xy. Isso, exatamente. Cosseno de xy. Tá? A derivada de g em relação a x. Eu posso chamar isso aqui de u e fazer a derivada. Mas não tem porquê, porque é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a derivada... Deixa eu colocar mais para baixo h. E vamos fazer a derivada de g aqui. Derivada de g de xy é igual a quem? Em 2x. relação a x. Tá? Então, aqui eu não posso usar o pinguim. Então, tem que ser g de x. Aqui vai ser gx de xy. Vai ficar 2x. E aqui gy de xy igual a 2y. Certo? Certo. E agora nós vamos para o h. H, nós temos que usar uma regra da cadeia também, né? Então, h vai ser, vamos chamar u de x vezes y, certo? E aqui vai ficar o quê? H x de xy. Então, vai ser regra da cadeia, da derivada da de fora, que é a derivada do cosseno, menos seno, né? Uhum. Vezes a derivada da de dentro. Nesse caso, vai ser o x vai ser y, né? Concorda? Sim. Vezes y. Tá? Porque x elevado a 1 menos 1 vai dar x elevado a 0. Certo? Então, x elevado a 0 é 1. 1 que multiplica y. E hy de xy vai ser igual a menos seno de xy vezes x, né? Porque o y é igual a x. Certo? Certo, né? Vamos lá. Nós temos a regra do produto, né? Vamos lá. Derivada da primeira. Então, fx de xy, fx de xy é igual. Derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que é cosseno de xy, mais a derivada da segunda, que é menos seno. Agora eu estou fazendo em relação